Bem, irmãos, vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 2. Estamos dando sequência, amém? Gálatas capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo e depois a gente vai discorrer em alguns versículos e algumas coisas que eu anotei. Eu prometo que eu vou ser bem breve. Amém? Capítulo 2 ele vai falar assim: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça, como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Amém? Pai de amor e graça, eu quero te louvar, Deus, quero te agradecer, ó Pai amado, por este momento na tua presença. Pai querido, a palavra é tua, ó Deus, o vaso é teu, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações em nome de Jesus. Pai querido, que o Senhor possa, ó Deus, Pai querido, achar em nossos corações, ó Deus, a terra, Senhor, ó Deus, preparada, ó Deus, revolvida em nome de Jesus. Pai, que a boa semente venha, ó Deus, e produza, ó Pai amado, segundo o teu querer e a tua vontade, ó Pai, para a glória e louvor do teu nome, ó Deus. Edifica-nos, ó Deus, instrui-nos, ó Pai, alimenta-nos, ó Deus, pela tua palavra, que eu te peço em nome de Jesus. Fala conosco, ó Deus, porque nós viemos para ouvir a tua voz. Nós viemos, ó Deus, Pai querido, para ser ministrados, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Nós viemos, ó Deus, para ser, ó Pai amado, aperfeiçoados, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Então faz essa obra nas nossas vidas. Fala conosco, ó Deus, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém, Jesus. Amém, irmãos? A carta, o capítulo 2, ele é capítulo bem interessante, porque ele tem alguns pontos. Em resumo, ele vai falar um pouquinho sobre
Paulo que expõe o evangelho que lhe foi dado, que lhe foi confiado, de quem ele aprendeu, e isso ele expõe, olha, o que eu tenho pregado aos gentios, é isso. E aí eles como é que fala? Ele expõe isso, mas no contexto da carta, a gente vê que há uma concordância, há um reconhecimento do ministério, do chamado de Paulo, e aí esse reconhecimento ele é manifesto, tanto é que um dos versículos fala que eles dão as destras, né, concordando em comunhão com eles e com Barnabé, para que eles fossem e pregassem o evangelho aos gentios, o evangelho que eles falam que é o evangelho da circuncisão. E só que há um ponto interessante que aí ele mostra também a questão de Pedro, né, a postura de Pedro, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é interessante, ele exorta Pedro por uma ação que ele faz, por uma postura dele. E um versículo que é muito conhecido, que ele fala, e o que eu tenho guardado no meu coração, o versículo 20, que talvez seja o que a gente lembre do capítulo que fala que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas esse versículo, hoje a gente vai ver no capítulo que ele há um contexto, ele há, para você falar esse versículo, para você declarar esse versículo, há todo um contexto, há todo um entendimento, há todo um modo de vida que precisa ser observado para as nossas vidas. E aí nós vamos ler um pouquinho, né? Na verdade nós já lemos, mas eu vou comentar alguns versículos das anotações que eu fiz, em nome de Jesus, amém? O versículo de 1 a 3, ele vai falar que da exposição do evangelho único, tanto aos judeus como aos gentios. Depois de passado 14 anos, ele vai falar no versículo 1, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Aqui a gente vê a exposição do evangelho àqueles que estavam encarregados da missão, do chamado. Aqui nós tínhamos Paulo que estava pregando os evangelhos ao gentio, mas aqui nós tínhamos outros que também estavam pregando o evangelho aos judeus. E aqui Paulo expõe o evangelho que é lhe dado para pregar a eles, como que diz, olha, isso eu tenho ministrado ao coração. E a gente vê aqui que há uma concordância, não há uma discordância, de maneira que quando ele fala que eu particularmente ministrei a eles, revelei a eles, está querendo dizer que ele chegou e chamou-os e falou, olha, o que Deus tem me dado é isso, este é o evangelho que Deus tem me dado, e é esse evangelho que eu tenho pregado, para que de nenhuma maneira houvesse um evangelho pregado num lugar e um evangelho diferente pregado em outro, até porque o capítulo 1, ele fala sobre isso, né, de não dar ouvidos a um outro evangelho, de não escutar um outro evangelho senão o de Jesus Cristo. Então a gente vê aqui que nos primeiros versículos Paulo tem essa preocupação de expor, né, aqueles que são mais chegados, que também comungavam de uma mesma missão, de um mesmo chamado, o evangelho de Cristo. O versículo de diante, o versículo 4, e aí a gente vê Tito, né, o versículo 3, a gente vê Tito como um exemplo, né, do evangelho da circuncisão, porque Tito, segundo as anotações aqui, segundo eu fui buscar, Tito ele não era judeu, ele era grego. Ele era convertido, mas ele não tinha passado pela circuncisão. Então ele era um testemunho vivo daquele que vive pelo evangelho da graça, não segundo a lei. E isso é interessante porque aqui o capítulo ele vai falar um pouquinho sobre isso. A questão das pessoas tentarem colocar Jesus e mais alguma coisa. Jesus não é o suficiente se você aceitar Jesus e você não cumprir alguns dogmas, alguns ritos, né? E isso a palavra vai falar nos versículos em diante. Versículo 4 vai falar assim: isso por causa dos falsos profetas, falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Versículo 4 e 5, ele vai falar assim: aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Aqui a gente vê, irmãos, Paulo falando de uma luta para pregar, manter e viver um evangelho genuíno. Uma parte que me chama a atenção no versículo 4, ele fala assim: por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. Veja que aqui a questão de tentar inserir um evangelho que não era o evangelho de Cristo, um evangelho que prega que você precisa aceitar Jesus, mas se você não aceitar Jesus e não for circuncidado, não vale a pena, não está valendo, não é o certo, você não é salvo. Se você não aceitar Jesus e não se atentar para alguma coisa da lei, você não é alcançado, você não é salvo. Isso acontecia de forma secreta, de forma sutil. Não era algo que acontecia escancarado, devagarinho, e isso é uma coisa que me chamou a atenção, porque as heresias, um evangelho que não é o evangelho de Deus, se nós não nos atentarmos, irmãos, eles vão infiltrando
sutilmente nas nossas vidas, sutilmente no nosso meio. Então por isso que nós precisamos atentar, porque se vem de forma escancarada, se vem de uma forma clara, nós logo identificamos e falamos, não é. Nós teremos facilidade em dizer, este não é o Evangelho de Cristo, este eu não aceito. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque o versículo 4 ele vai falar assim, por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo para nos porem em servidão. Qual que era a função desses? Olhar a igreja, a fé, o que eles estavam vivendo, do que eles estavam se alimentando, e falar, opa, não é como se, quando eu li para esse versículo, eu lembrei da serpente, quando ela olha e fala para Eva, não foi bem assim que Deus disse. Esses falsos irmãos que Gálatas fala aqui, eram esses, que secretamente chegavam e falavam, bom, não é bem isso, não é bem isso que Deus quer dizer, não é bem assim que é para andar. Não precisa ser tão radical, não precisa largar todas as coisas. Negar a si mesmo, né, renunciar, não é tudo isso. Fica tranquilo, irmãos, algumas coisas Deus aceita, algumas coisas Deus entende. E devagarinho, devagarinho, a ideia era fazer com que as pessoas se tornassem escravos de um falso evangelho. De um evangelho que oferecia Jesus e mais alguma coisa. E não é diferente da atualidade de hoje. Hoje, na atualidade de hoje, a gente vê um evangelho, não vou falar igreja, mas vou falar um evangelho pregado onde Jesus só não é suficiente. Você precisa de Jesus e um paninho. Você precisa de Jesus e um olhinho. Você precisa de Jesus e uma lasca do madeiro. Você precisa de Jesus e de uma água de fulano. Jesus é suficiente. A palavra, quando ela fala que a minha graça te basta, está falando para mim e para você, a minha graça ela é suficiente, você não precisa de mais nada, você só precisa de mim. O salmo lido hoje, ele fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, irmãos. Nada nos faltará. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem cuida de nós, Ele é o nosso Salvador. Ele é Senhor sobre as nossas vidas, e tendo Ele como Senhor sobre as nossas vidas, nós não precisamos de mais nada, nós não necessitamos de acréscimos, de adereços, nós não precisamos de complemento, porque Cristo é completo. Não há necessidade de complemento quando se serve e se entende que o Deus que você serve, Ele é completo para você, Ele é pleno sobre a sua vida, você não necessita de mais nada. E olha que interessante, porque a palavra vai falar que esses falsos irmãos, eles se entremetiam, eles iam entrando de fininho. Eles iam como procurando brechas, e talvez seja pesado o termo, mas se nós olharmos e pensarmos que eles vêm procurando brechas, nós vamos lembrar de um versículo da palavra que fala que o diabo ele vem bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, e ele procura o quê? Brechas. Se fosse algo, né, objetivo, expositivo, né, eu vim aqui para fazer com que vocês aceitassem este evangelho, o evangelho segundo o Ricardo. Não era assim. Era uma pregação, era um evangelho, era um ensino que era muito parecido com o evangelho que Paulo, com que os outros apóstolos pregavam. Mas o final dele levava você a ter a sua atenção e a sua definição de salvação a outra coisa que não remetia a Jesus. O final desse evangelho dizia para mim e para você que Jesus, ele não é o suficiente. E a esse evangelho, Paulo diz que ele brigava, ele lutava. A palavra fala assim, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Essa precisa ser a nossa luta, essa precisa ser a nossa, como fala, o nosso desgaste, para que o evangelho pregado no meio de nós, entre nós, seja e permaneça sendo o evangelho genuíno. Nós temos como, né, o versículo chave, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E toda vez que eu, pelo menos, oro, quando penso nesse versículo, eu falo, Senhor, preserva-nos dessa forma, para que o evangelho que sai dos nossos lábios, do nosso coração, seja genuíno, seja sem mistura, não seja o evangelho segundo o que eu penso, segundo o que eu acho, o evangelho de conveniência, mas o evangelho de verdade, o evangelho de poder, o evangelho que verdadeiramente vai transformar a minha e a sua vida. Irmãos, transformação dói. Transformação vai mexer com as nossas vidas. Transformação vai te tirar da tua zona de conforto. A transformação que a palavra propõe vai tirar você do seu estado de comodismo, de tranquilidade, e vai te colocar no estado onde você vai ser verdadeiramente mexido, moldado conforme Ele quer. E conforme Ele quer não é o jeito que eu quero. Porque quando eu quero no conforto, eu quero na tranquilidade, eu quero sem dor, eu quero sem padecer.
E a proposta do evangelho, Jesus mesmo fala, a nós não é dado somente crer, mas também padecer por amor a eles. Então, irmãos, bem-vindo a um evangelho que vai te fazer padecer por amor a ele. Não é um evangelho que vai te trazer só flores. Há bênçãos, há virtudes, há maravilhas, mas também há o padecer, há renúncia, há dizer não, há lutas, conflitos internos, há afrontas que são necessárias para que eu e você, né, possamos crescer. No culto doméstico nós falamos um pouquinho sobre isso, né? Nos alegrar nas nossas provações, nas nossas lutas, nas nossas tribulações. Amém? Continuando, versículo 6 em diante, ele vai falar sobre a fidelidade ao evangelho que colabora para manifestar a multiforme graça de Deus. Versículo 6 ele fala assim: quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido no outro tempo, e não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, a esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim aí, com eficácia para com os gentios. Aqui no versículo 8 a gente vê que Deus ele age de forma única. O evangelho é um só, mas os vasos, né, as pessoas que são usadas são diferentes, vão para lugares diferentes, são ministérios diferentes, são povos diferentes, são estratégias diferentes, mas o evangelho ele não muda, a palavra ela não muda, o evangelho é um só, as pessoas são mais de uma, os lugares são mais de um, mas a multiforme graça de Deus mostra que a fidelidade a esse evangelho, ela colabora para a manifestação do poder de Deus, tanto que Paulo pregava aos gentios e Pedro pregava aos judeus, lugares diferentes, povos diferentes, culturas diferentes, mas um mesmo evangelho. E é isso que nós não podemos perder, essa essência nas nossas vidas, não nos perder nisso. Hoje nós vemos vários evangelhos, hoje nós vemos várias pessoas pregando aquilo que elas acham que é o certo, não segundo o que Deus pensa que é o certo. Uma coisa é pregar o que Deus quer, outra coisa é pregar o que você quer. Outra coisa é você estar atento ao chamado e responder ao chamado de Deus. Outra coisa é você achar que você está no chamado que Deus te colocou e começar a fazer as coisas ao seu modo. São coisas completamente diferentes e o resultado também é completamente diferente. E aqui ele continua falando, né? E conhecendo Tiago e Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça se me havia dado e deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e a eles a circuncisão. O versículo ele vai falar de Deus operando entre judeus e gentios, usando pessoas diferentes, povos e lugares diferentes, porém uma mesma palavra. Vai falar da manifestação da unidade de Deus, mesmo em ministérios diferentes. Perceba que aqui, quando o versículo 9, ele vai falar, né, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, como referência, né, como pessoas conceituadas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, levantaram as mãos em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Aqui nós vemos a manifestação do chamado e a confirmação e o reconhecimento do chamado que havia nesses homens. E isso é importante, irmãos, nós evidenciarmos isso nas nossas vidas. Nós entendemos qual é o nosso chamado e manifestarmos ele. Qual é o nosso chamado? Nosso chamado é para ir, pregar o evangelho a toda criatura. E nós precisamos corresponder a esse chamado. E corresponder a esse chamado implica que aqueles que nos observam entendam esse chamado em nós e contribuam e comunguem conosco desse mesmo chamado. Aqui a palavra fala que haviam não só aqueles que eram referências, como Tiago, Cefas e João, mas também todos que reconheceram o chamado na vida deles, falaram para eles assim: amém, vai, que Deus abençoe. E aí fala assim a palavra, e comunhão, eles levantaram, deram as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. E aí o versículo 11, ele vai falar sobre Pedro. E o versículo 11 ele vai falar assim: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado na parte de Tiago, tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão.
E outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E aí eu marquei alguns pontos aqui, eu marquei um dos tópicos que eu marquei. É que o evangelho, irmãos, ele não tem duas faces. Eu marquei uma observação minha aqui que o evangelho ele tem uma só face. Não há dualidade de caráter ou de conduta em Cristo. Há um versículo que nós falamos muito, ele fala assim que Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós falamos isso, nós lemos isso, e aqui nós vemos uma situação onde Pedro, ele quando está com os gentios à mesa, ele está comendo com eles, está tranquilo, mas quando ele se pega com os judeus, ele muda a sua postura, ele muda o seu modo de tratar, ele muda o seu modo, e aí a palavra fala que ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E o maior perigo não é só isso, mas o versículo 13 ele fala outro ponto que é interessante, e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Uma das coisas que eu marquei aqui, que é o nosso modo de servir, ele influencia pessoas. A maneira como você serve ao seu Deus, a maneira como você presta o seu culto, a sua devoção a Deus, influencia pessoas. Nós costumamos falar, às vezes, e aí eu vou falar de ministério de louvor, a gente costuma falar muito isso, que quem está no louvor está em evidência, é observado, né, o jeito que adora, o seu comportamento, a sua postura, tudo isso é observado e influencia pessoas. Não do modo que a gente vê hoje, né, de influencer, né, não nesse sentido, mas na questão de, eu preciso buscar a Deus como o Johnny busca, porque eu vejo o Johnny buscando a Deus, vejo o Johnny adorando a Deus, e vejo verdade no Johnny, vejo entrega no Johnny, e Senhor, eu quero aprender isso também. E olha, irmãos, como a gente influencia pessoas. E aqui o texto vai falar que Pedro, ele é exortado face a face, sem muita, como fala? Sem muita, como é que é a palavra? Sem passar a mão na cabeça, sem muita flor, sem muito, não é sem muito cuidado, né? Porque há sem muito, como é que é a palavra que você falou? Sem muito, não havia mimimi, né, em Paulo. Mas ele chega em Pedro e ele exorta ele, porque ele vê Pedro numa postura que muitas vezes a gente vê nas nossas vidas. E aí talvez você fale, nossa, irmão, nas nossas vidas, mas irmão, quando eu lia esses versículos, Deus falava em meu coração assim, que há muitas pessoas que vivem assim, que pensam que o evangelho ele tem duas faces, que você pode ser uma coisa aqui e lá fora ser outra. Que você pode viver uma vida aqui e mostrando-se, né, ser cristão, ser crente, ser um servo de Deus, e lá fora você ser outra coisa. Você pode viver uma vida aqui e lá fora você se misturar com um ambiente que não é de Deus, com coisas que não contribuem para um testemunho verdadeiro de Cristo. E não é assim. Não dá para ser uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora. E é isso que o texto vai nos mostrar, o versículo vai mostrar, e a nossa postura não pode ser essa. E Paulo, quando ele chega e exorta Pedro com relação a isso, ele fala exatamente sobre isso, irmãos. Ele não fala sem amor, mas ele também não deixa passar. E aí é um outro ponto que eu marquei também, porque eu marquei aqui sobre o poder da exortação, né? Não estar no mundo perdido não é motivo para nós sermos um perdido. Estar no mundo que é corrompido não é motivo para nós sermos corrompidos, ou nós sermos corruptos. Estar num mundo onde se vive uma falsa aparência de bem, não quer dizer que nós precisamos ser essa falsa aparência de bem. Nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser sinceros. A palavra, quando ela fala que nós, e outra vez vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus, o desejo do meu coração é que nós sejamos aqueles que são a referência da diferença. Quem serve a Deus precisa ser assim, e aí o mundo olha para nós e fala assim, é assim que precisa servir a Deus, é assim que precisa estar diante de Deus, como o Johnny está, como a Maria está, como o pastor Adriano está, como a Priscila está, é assim que se precisa se posicionar diante de Deus. Mas a realidade, a atualidade hoje mostra pessoas que olham não para nós, mas olham para os cristãos hoje, e a maioria das referências talvez seja assim, ser cristão igual isso eu não quero. As nossas vidas, elas são tão abertas, tão expostas às pessoas, que nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos.
As pessoas que nos veem aqui dentro também nos veem lá fora. E talvez as pessoas de lá de fora nos observem muito mais. E pese muito mais a maneira que nós nos posicionamos diante de Deus, a maneira que nós nos colocamos diante de Deus, a maneira que nós professamos quem nós somos, do que aqui dentro. Costumo falar que aqui dentro é muito bom, luz com luz, né? Aqui todo mundo como fala, é amor, aqui todo mundo, né, comunga de um mesmo ambiente. É muito fácil, irmãos, nós estarmos aqui, né, e louvarmos a Deus e falarmos que somos crentes. O mais difícil é lá fora. Porque lá fora você tem ambientes, você tem lugares, você tem pessoas, você tem conceitos, você tem ideias, você tem propostas que você vai ter que mostrar quem você é e permanecer fiel. E quando eu coloco que a fidelidade ela coopera para isso, porque quando eu permaneço fiel, isso também é notado. Quando eu permaneço fiel ao meu Deus, quando eu permaneço não negando quem eu sou, quando eu permaneço não abrindo mão dos meus princípios de quem eu sou, isso também é notado. Isso também é percebido. Quando você diz não, quando você diz, olha, disso eu não compactuo, quando você vai dizer para uma pessoa, fala, me desculpa, mas nisso eu não participo. Hoje o que nós vemos são pessoas que às vezes têm receio de falar, de exortar, de corrigir, de mostrar o caminho. E falo, irmão, quando eu falo corrigir, eu não falo de julgar, porque hoje talvez o nosso entendimento de exortação seja algo como se nós fôssemos o juiz e condenássemos a pessoa pelo erro. Não é. É mostrar à pessoa que o caminho que ela está fazendo é errado. O caminho que ela está tomando não vai levar ela para o céu, não vai contribuir para a salvação, que ela precisa reconhecer o estado dela, o erro dela e se chegar a Deus. Hoje tivemos uma situação, hoje de manhã, e o Samuel até estava junto, estava acordado ainda, né, eu acho. Aí a gente foi buscar uma família e aí estávamos no trânsito. E aí era de manhã, ainda era cedo. E aí eu estava esperando abrir o farol foi, não abriu para a pessoa passou o farol, tranquilo. E aí buzinaram. E aí o rapaz que ouviu a buzina, ele ficou revoltado. Aí ele manifestou, né, a reação dele, né, mostrou o dedo, não foi o dedo indicador, mas ele mostrou o dedo lá para todo mundo ver. E aí abriu o farol, saímos. E no que saímos, ele continuou olhando para trás, com a cabeça para fora do carro, olhando para trás. E aí ele parou, ele esperou a gente encostar junto e ele ficou tipo olhando para mim, para o carro, né, e para mim, para o Samuel. E aí ele olhando para mim, para o Samuel, e aí ele ficou olhando, eu abaixei o vidro, eu falei para ele bem assim, falei, irmão, você está se estressando comigo e não foi eu que buzinei. Porque ele estava olhando para mim como se eu tivesse buzinado para ele. E aí ele falou, não foi você que buzinou? Eu falei, não. Aí ele, buzinei então para mim ver. Aí eu... Na hora, irmãos, eu pensei no meu coração, falei, a minha vontade na hora foi de responder assim, falei, eu não preciso buzinar para você. Eu estou falando que não foi eu, não preciso te provar que não sou eu. Mas aí o que eu fiz? Buzinei. E aí, buzinei para ele. E aí, olha, quando eu buzinei para ele, ele não me falou mais nada. Ele buzinei para ele, ele foi e seguiu. Nem agradeceu, né? Falou, obrigado, né? Não era você, né? Mas ele foi embora. Mas ele ainda foi ainda. A gente foi um bom tempo ainda, meio que pareado ainda, e ele meio cismado. Mas olha que interessante, irmãos. E se de repente eu me estresso? E se de repente eu falo para ele, realmente eu falei, não preciso provar nada para você, não. Olha, presta atenção lá, que você não sabe nem que buzinou, que não sei o quê. Eu não posso fazer isso, irmãos. Eu não posso. E aí ele saiu, seguiu o caminho dele, a gente foi quase, né, um bom percurso junto, mas olha se eu, de repente, me estresso. Olha se de repente eu caio nessa mesma, né, no mesmo nível de ânimo dele. Não é isso que está proposto a nós. E o que nós vemos hoje são pessoas que são amor aqui dentro, são paz, misericórdia aqui dentro, mas lá fora é olho por olho, dente por dente. Lá fora é sem misericórdia. Lá fora não exerce o amor. Lá fora, às vezes, as pessoas nem sabem quem nós somos. E quando falo quem nós somos servos de Deus, somos cristãos. E algumas até se surpreendam, talvez, quando nós falamos que somos cristãos. E isso não pode acontecer, irmãos. Não existe um evangelho, e a pregação não é de um evangelho que fala para você, seja aqui dentro luz e lá fora seja trevas. Seja aqui dentro paz, seja aqui dentro santo e lá fora
né, se conforme com o mundo. Pelo contrário, a proposta é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação, irmãos, vai mexer com o ambiente onde nós convivemos. Transformação vai mexer no lugar onde nós estamos, onde nós estivermos. A nossa postura, a nossa conduta precisa ser diferente, precisa ser a mesma que nós nos colocamos aqui diante de Deus. Uma conduta de amor, uma conduta de misericórdia, uma conduta de empatia, uma conduta que está, disposta a manifestar Deus, como Deus agiria no nosso lugar, nas nossas vidas. Numa situação dessa, como que Deus faria? Falaria para a pessoa: eu não preciso te provar nada, não vou buzinar, não quero buzinar, o carro é meu? Não é isso, irmãos. A gente buzina. Aí, eu não posso falar para você, irmãos, que eu buzinei de boa vontade, né? Eu não posso falar. Eu buzinei pensando: para que buzinar? Né? Mas, irmãos, o ato matou a discussão. O ato acabou com qualquer possibilidade de as coisas ficarem piores, de repente, no final de tudo, Cristo ser envergonhado. Porque imagina, irmão, se acontece uma situação pior, o que é pior? Eu apanhar, né? Ou eu arrumar uma confusão, né? Ou estar no meio de uma confusão, ou Cristo ser envergonhado? O pior, irmãos, era Cristo ser envergonhado. Mas no final, ele foi para a casa dele, eu fui fazer o que eu tinha que fazer e tudo correu bem, em nome de Jesus. Mas aqui o que eu gostaria que nós atentássemos é para essa questão nossa conduta, o nosso caráter precisa ser um só, não pode mudar. Porque Cristo, ele não mudou a sua conduta, mesmo estando na terra, mesmo estando entre homens, entre pecadores. Jesus, ele conversou com fariseus, esteve no meio de pessoas doentes, esteve no meio de prostitutas, esteve em ambientes que as pessoas olhavam e falavam assim: mas se ele come com os fariseus e come com esse tipo de gente, esse tipo de gente. Jesus estava no meio desse tipo de gente, que era reprovado aos olhos dos homens, mas ele não se misturava. Quando eu falo não se misturar, irmãos, não é que ele não olhava para essas pessoas com um olhar de amor, que ele desprezava essas pessoas. Ele não se deixava envolver pelo ambiente onde ele estava. A oração de Jesus, ela é muito interessante, porque Jesus, ele fala assim: não os peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Você não sai do mundo. Você está lá porque eu trabalho, eu convivo, eu tenho meu ambiente social com pessoas, eu tenho relacionamentos, eu tenho tudo isso. Mas o fato de você ter tudo isso não quer dizer que você precisa absorver essas coisas para você. Eu tenho amigos, você tem contato, você lida com pessoas que nem todas elas são cristãs, nem todas elas comungam da mesma fé que você. Mas os atos seus precisam ser os mesmos que você manifesta quando você está diante de Deus. Seja aqui, seja lá fora. Nós precisamos ser os mesmos. E quando eu falo os mesmos, é o mesmo caráter, é a mesma conduta, é o mesmo modo de vida. A luz que brilha em mim hoje precisa ser a mesma que brilha lá fora. Porque o Cristo que guarda as nossas vidas, o Cristo que nos resgatou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando essa expressão é usada, ela não está falando só de ser o mesmo ontem, hoje e eternamente aqui dentro. Ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente com você aqui na igreja. Ele não está convosco todos os dias só no ambiente de culto. Ele não está convosco todos os dias só no momento que você está no seu particular, no seu devocional, né? No seu momento de intimidade com Ele. Não, Ele está com você todos os dias, no seu trabalho, na sua escola, na hora que você não está fazendo nada, quando você está conversando com pessoas, quando você está em todos os momentos. Em todos os momentos. E aí é interessante porque ele continua, ele fala sobre essa influência, né? Quando ele fala: e os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Então olha como é interessante o modo como eu e você servimos a Deus. Mexe com pessoas, influencia pessoas. E nós precisamos pensar nisso, irmãos. A maneira como eu tenho servido a Deus, a maneira como eu tenho estado, a maneira como eu tenho andado, como que tem influenciado pessoas. Talvez muitas pessoas não venham para Cristo porque olham para mim e talvez enxerguem em mim atributos, qualidades que não colaboram para isso. E eu preciso ser uma referência que as pessoas olhem para mim e para você e falem assim: poxa, eu preciso buscar esse Deus que aquele irmão, que aquela irmã busca. Eu preciso entender como que é servir esse Deus. Preciso descobrir o que Ele faz, como que eu faço para me chegar a esse Deus. Quantas pessoas se achegam a nós, irmãos, e perguntam para nós: o que você faz para ser do jeito que você é?
que você faz para ser tão feliz? Pessoas que conversam conosco, e às vezes a gente escuta expressões que a gente às vezes não dá, né, muita importância, mas eu lendo isso, eu comecei a prestar atenção nessas falas. As pessoas que conversam conosco e falam assim, quando eu converso com você eu sinto uma paz. Irmão, essa paz é sua? Não é sua. Não é você, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você, não é você. Essa paz não é sua. É a paz de Cristo. E nós precisamos falar disso. Sabe, irmão, essa paz que você sente quando você conversa comigo, essa alegria que você sente quando você conversa comigo, não sou eu, é Cristo. Você quer? Ele pode te dar. Como que eu faço? E aí, irmãos, a obra do evangelismo é com você. Mas nós precisamos ser os mesmos lá fora, como somos aqui dentro. A devoção, a seriedade, a sinceridade de coração, a espontaneidade, isso não pode mudar nas nossas vidas. E aí ele continua. Versículo 17 em diante ele vai falar assim, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Aqui é interessante porque ele está falando sobre a questão de viver segundo a lei e de viver segundo a graça. E aqui ele fala que no final do versículo 16, ele fala assim, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Nós precisamos entender isso, irmãos. E quantas pessoas às vezes acham que por muito fazer é que serão aceitos? Quantos que acham que a salvação, né, ou o seu nível de intimidade com Deus está linkado ao tanto de coisas que você faz? E eu pensando nisso, e quando o versículo 16 ele fala assim, não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Não é o tanto que você faz que te justifica diante de Deus. Porque se fosse assim, irmãos, não haveria um momento em que as pessoas vão chegar diante de Deus e vão falar assim, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, aquilo, outro, nós trabalhamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos, e aí a palavra vai falar no final, falar, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Fizeram, trabalharam, né? Gastaram, se deixaram gastar, mas não é só essas coisas. O que verdadeiramente conta para Deus é um coração quebrantado e contrito diante deles. Eu marquei aqui, você não será justificado pelo que faz, mas pela fé que você professa, pelo Cristo que você declara servir, pela sua conduta diante de Deus. A lei mostra o quanto eu sou pecador e me coloca em posição de condenação. O que a lei faz conosco é mostrar que você não consegue cumprir a lei e te coloca num estado de condenação. Como quem diz, eu nunca vou conseguir, eu sempre vou ficar devendo. Mas Cristo vem e aí nele nós vivemos a liberdade. Nele nós encontramos libertação. A palavra diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nele nós alcançamos a verdadeira libertação. Nele nós alcançamos viver esta liberdade. E qual é essa liberdade? É a liberdade hoje de escolher a quem eu quero servir. Por imposição? Não, irmãos. Não é por imposição. É por amor. Eu decidi por Cristo. Se nós fizermos uma enquete, falamos aqui, a quem foi imposto servir a Cristo hoje? Ninguém vai levantar a mão. Mas por que você serve a Cristo hoje? Você tem essa liberdade, a liberdade de escolher a Ele, a liberdade de declarar a quem você pertence, a quem você serve. A lei, ela não promove isso. A lei, ela te condena, a lei, ela te induz a viver uma vida de servidão, e você vai se sentir cada vez mais e mais devedor, cada vez mais e mais condenado. Versículo 20, ele vai falar, porque já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vivo declarando que Cristo, em seu sacrifício, Ele é suficiente. Quando falo que eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas agora Ele vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, eu preciso viver declarando e entendendo que Ele é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada. Ele me basta.
Ele é suficiente, Ele completa a minha vida. É Ele quem faz todas as coisas. E se eu preciso de alguma coisa, Ele vem e completa isso sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Viva o amor, viva o amor e servir a Cristo por amor, e não por imposição de alguém ou de alguma lei. Eu não decido por Cristo porque há uma lei ou há uma regra que diz assim: você precisa aceitar a Jesus. Não. Há uma necessidade, eu reconheço isso. O Evangelho convenceu, Cristo me convenceu com o seu amor, com a sua graça, e eu decidi por Ele. Tanto que a palavra é interessante, porque a palavra fala que Ele coloca diante de nós 2 caminhos. Eis que coloco diante de vós 2 caminhos, a bênção e a maldição. Você escolhe. Então nós nunca, irmãos, podemos falar que é por imposição. O Evangelho da graça, ele mostra isso para as nossas vidas, que a nossa escolha de servir a Cristo e de o amar é feita por amor. Nós decidimos porque nós o amamos. Ele nos amou primeiro. E por causa desse amor, nós fomos atraídos a Ele. Nós nos achegamos a Ele. Nós nos rendemos a Ele. Nós falamos: Senhor, eu não quero mais nada. Eu só preciso do Senhor para a minha vida. Eu não necessito de mais nada se o Senhor estiver comigo. Não há nada que complete a minha vida senão o Senhor. Não há nada que preencha o vazio do meu coração senão o Senhor. Eu não sei vocês, irmãos, se já tiveram essa experiência, mas quantos nós vimos que buscam preencher o vazio do seu coração, preencher o seu coração com alegria, com coisas, com lazeres, e aí preenche por um momento e daqui a pouco se encontra um vazio de novo. Cristo é aquele que preenche o nosso coração, e depois que Ele preenche o nosso coração, nós não temos falta de mais nada, nós não precisamos correr atrás. Nós não somos aqueles que falamos assim: eu estou sentindo um negócio aqui. Não, você não sente mais nada. A única coisa que você sente é prazer. A única coisa que você sente é completude. A única coisa que você sente é que você está realizado, pleno, porque hoje Cristo está no seu coração. Cristo habita hoje em nós, e Ele habitando em nós, irmãos, eu não preciso de mais nada. Só Ele é suficiente. Viva a liberdade daquele que me chamou das trevas para a sua luz. E o versículo 21, ele fala assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu preciso de Jesus e mais alguma coisa, eu anulo, eu desprezo o seu sacrifício. Ou seja, se eu entendo que Jesus para mim, Ele não é suficiente, eu declaro que Ele só não me satisfaz. E isso talvez hoje seja o que muitas pessoas estão fazendo. Seguem ou querem se chegar a Jesus, mas só Ele não está bom. E a proposta é que nós olhemos para Ele e só para Ele. Que nós não nos venhamos a pegar achando que nós precisamos de mais alguma coisa, porque a lei propõe isso. A lei na época promovia isso. Você precisa aceitar Jesus, mas você precisa ser circuncidado. Você precisa aceitar Jesus, mas você precisa guardar o sábado. Você precisa aceitar Jesus, mas você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo outro. Porque se você não fizer o aquilo outro, Ele não é suficiente, Ele não resolve. E aqui, o que Paulo fala para nós, fala que Jesus, Ele resolve, só Ele basta. Só Ele resolve. Então eu preciso estar atento a isso, eu preciso ver isso, porque se a minha vida anda num sentido contrário, o que eu manifesto é que Ele só não é suficiente para mim. E se eu falo que Ele é o suficiente, a minha fala precisa condizer com o meu modo de viver. Eu não preciso buscar Jesus e mais alguma coisa, eu preciso só de Jesus. Só a sua graça me basta. Só o Senhor me sustém. Só o Senhor é o meu pastor. E Ele sendo meu pastor, a palavra fala que Ele nada me faltará. Que nós possamos olhar para isso, em nome de Jesus. Nós possamos olhar para o Evangelho dessa forma, que nós possamos pensar dessa maneira, que a importância que Deus dá de nós vivermos uma vida igual, diferente dos ambientes que nós nos encontramos, é muito importante para as nossas vidas, irmãos. É necessário nós vivemos uma vida que fala uniforme. Quando eu falo uniforme, é de viver uma mesma coisa, não ser uma coisa aqui e ser uma coisa conforme o lugar onde nós estamos. Não vos conformar com este mundo é exatamente isso. É você não viver mudando por causa do ambiente. As coisas precisam mudar, o ambiente precisa mudar por causa de você. Há uma expressão interessante quando nós falamos, que fala assim que quando o servo de Deus está no lugar, o ambiente precisa mudar. E precisa, irmãos, precisa mudar, porque primeiro você é luz. Se você está num ambiente onde não há luz, você precisa ser luz, você precisa mudar o lugar.
Agora, se não muda, se você é mudado, nós precisamos olhar, porque talvez o que há em nós hoje não é esse entendimento de que só Cristo é suficiente. Talvez o que haja em nós, o que haja no meio, no povo que se diz cristão, é uma dualidade de caráter, de conduta. Onde eu escolho ser uma coisa aqui dentro e eu escolho ser outra coisa lá fora. Onde eu escolho até que ponto eu vivo a fidelidade de Deus sobre a minha vida. Onde eu escolho se eu vou estar disponível a ser um instrumento de exortação, de apontar o caminho, de mostrar o que um ou outro está fazendo errado, porque não contribui para a salvação, não para julgar, mas para mostrar que, olha, se continuar dessa forma, o seu destino não é o céu. Não é. Quantos de nós às vezes deixamos de exercer isso? O pastor Adriano brincou aqui, né, que ele exortou, né, um irmão, e o irmão veio, né? E talvez, irmãos, a gente precise, não precise disso, né, nesse caso, mas talvez a gente precise usar isso. Quantas pessoas nós conhecemos que às vezes estão andando em caminhos errados, estão caminhando para a perdição, e nós às vezes por receio de falar, por receio de mostrar o caminho, deixamos, ou então esperamos que outro fale. De repente você é esse Paulo que precisa falar com a pessoa. De repente você é esse que precisa resistir a essa pessoa e falar com ela em nome de Jesus. De repente essa pessoa vai encontrar um caminho de volta pela tua vida. E eu, olhando para esse texto, eu pensei nisso, porque ele falou, Paulo repreendeu a Pedro, mas não repreendeu, por vaidade. Repreendeu mostrando que o que ele estava fazendo não estava certo. Não era bom, não era de bom testemunho, não era algo que agradava a Deus. E nós precisamos mostrar, porque nós sabemos aquilo que agrada a Deus. E quando nós vimos, nós sabemos identificar aquilo que não agrada a Deus. E nós vendo o erro, nós precisamos ser instrumentos para que Deus tome as nossas vidas para uma exortação com amor. Nós entendemos exortação muitas vezes para as nossas vidas, mas nós também só podemos ser instrumentos de exortação para a vida das pessoas, para conduzi-las também elas à salvação, para conduzi-las elas também a Cristo, em nome de Jesus. Amém?